Nubank. O Nubank ficou famoso por oferecer cartão sem anuidade e uma conta controlada totalmente pelo celular, sem agências físicas. Ele nasceu em 2003, quando o colombiano Davi Vélez percebeu como os bancos brasileiros eram lentos, burocráticos e abusivos com tarifas. Ele se juntou a Cristina Junqueira e Eduardo Wible para criar um cartão de crédito sem anuidade, controlado pelo celular e com atendimento mais humano. No começo, o Nubank operava de um pequeno escritório em São Paulo e tinha uma fila de espera enorme. O roxinho viralizou porque resolvia dores simples que os bancos ignoravam. Depois do cartão vieram contas digital, empréstimos e investimentos. No final, ele popularizou o que vemos hoje como banco digital. Em poucos anos, virou uma das maiores fintechs do mundo e abriu capital na Bolsa de Nova York em 2021, chegando a receber investimento de Warren Buffett. Atualmente, o roxinho está em Portugal, Estados Unidos, Argentina, México e Colômbia, com mais de 100 milhões de usuários e perdendo para apenas um banco, que é o próximo da lista. Caixa. A Caixa Econômica é o banco com maior base de clientes, chegando a quase 150 milhões de pessoas, próximo de 75% da população brasileira. A Caixa tenta ser tudo que o Nubank não é. Enquanto o Nubank possui fãs, apenas 10% dos clientes da Caixa têm um relacionamento recorrente. Enquanto o Nubank investe em eliminar a burocracia, a Caixa coloca fila nos seus aplicativos. Enquanto o Nubank tem quase toda a geração Z na sua base, é na Caixa que cai o dinheiro da aposentadoria dos velhinhos. A ideia era incentivar a população pobre a guardar dinheiro com segurança, numa época em que muita gente escondia economias em casa. A Caixa também surgiu com uma função social forte, oferecendo penhor e incentivando a poupança popular. Com o tempo, virou um dos principais bancos públicos do Brasil e passou a administrar programas do governo, como o FGTS, Bolsa Família, Seguro-Desemprego e financiamento habitacional. Ela ficou muito conhecida por liderar o crédito imobiliário no país e por ser o banco mais ligado a políticas sociais e habitação popular. Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o banco mais antigo do país, sendo fundado por Dom João IV, quando a corte portuguesa veio para cá. Isso significa que esse banco está ativo desde antes do Brasil ser independente. Literalmente chegou aqui enquanto tudo ainda era mato. Como é um banco público, ele também opera programas do governo, crédito agrícola e financiamento empresarial. Diferente do Nubank, o BB tem uma imagem mais tradicional, institucional e ligada à solidez. Por ter sido estatal, ele já foi instrumentalizado para fazer coisas questionáveis na política. Hoje ele é um banco de capital misto, que lucra bilhões e faz a gestão de mais de 2 trilhões. BNDES. Ele surgiu durante o governo de Getúlio Vargas, que, para alguns, foi o melhor presidente da história do país. O Brasil estava tentando acelerar a industrialização, mas faltava dinheiro de longo prazo para grandes obras e empresas. Os bancos comuns não queriam emprestar para projetos demorados, como rodovias, usinas siderúrgicas, energia e indústria pesada. Então, o governo criou o BNDES, sem o S ainda para financiar o desenvolvimento nacional. O S de social veio décadas depois. Além do Brasil, o BNDES já emprestou para Cuba, Angola, Argentina e mais alguns outros países da América Latina e África. BRB. O BRB é gerido pelo governo do Distrito Federal, sendo o principal banco de crédito da sua região e onde os funcionários públicos recebem salário. Ele repassa o crédito do BNDES para seus clientes em uma lógica de atacado e varejo. A relação entre os dois bancos foi abalada pelo escândalo do Banco Master, que mudou a nota de risco do BRB. E se você está perdido, o que aconteceu foi que o BRB tentou comprar esse banco para salvá-lo da falência, o que colocaria sua própria gestão em risco. Hoje ele é um banco de economia mista, sendo o GDF o acionista majoritário. E nesse vídeo eu não vou citar o Banco Master porque ele meio que não existe mais, mas fica aí a menção honrosa. Itaú. O Itaú Unibanco surgiu de uma fusão dos bancos comandados pela família Aranha com a família Moreira Salles. Daí vem a piada. Todo brasileiro deve ao diretor Walter Salles, metade pelo Oscar que ele trouxe para o país e a outra metade pelo Itaú. Estamos falando do maior banco da América Latina em valor de mercado, carteira trilionária, lucros bilionários e presença na Europa, Ásia e América, somando no total 21 países. Estamos falando de um banco que influencia juros, crédito e mercado financeiro brasileiro. Compete diretamente com o Banco do Brasil, Bradesco e Banco Santander e é frequentemente usado como um termômetro da economia brasileira. Um grande exemplo de um too big to fail nosso. E ele também é dono da XP. Bradesco. O Bradesco está para o Itaú, assim como o Remo está para Rômulo no Império Romano. Irmãos gêmeos surgiram ao mesmo tempo, disputam o mesmo mercado e sobreviveram abandonados em um cenário econômico hostil. A diferença é que os dois não brigam. Provavelmente os donos dos dois até fazem churrasco juntos. O nome original era Banco Brasileiro de Desconto, daí veio Bradesco. O diferencial do Bradesco foi focar em pessoas comuns, pequenos comerciantes e funcionários numa época em que muitos bancos atendiam quase só elite e grandes empresários. Durante décadas, o banco ficou conhecido pela expansão
expansão agressiva no interior do Brasil, comprando dezenas de bancos menores ao longo do século XX para crescer rápido. Enquanto os tradicionais miravam nos polos de riqueza, o Bradesco estava em sua própria marcha para o oeste, o que fez ele nadar de braçada há muito tempo. Santander. O Santander está entre os 5 grandes do mercado brasileiro, na mesma prateleira que Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. A diferença é que ele é espanhol, não brasileiro. O Santander surgiu em 1857 na cidade de Santander, inicialmente para financiar o comércio entre o ponto local e a América Latina. Ele entrou forte no Brasil nos anos 90, durante a onda de privatizações e abertura econômica. Um dos maiores saltos veio com a compra do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Assim, ele ficou no mesmo patamar dos gigantes instantaneamente. Hoje, o Brasil é um dos mercados mais importantes do Santander no mundo. Seu destaque principal vai para financiamento de veículos, varejo, empresas e alta renda. C6. O C6 foi fundado por ex-executivos do BTG Pactual, sendo que alguns já tinham sido presidentes de lá. A ideia era criar um banco digital mais sofisticado. O nome C6 veio de carbono 6, elemento base da vida orgânica. Ele cresceu rápido porque pegou o boom dos bancos digitais, trouxe executivos experientes do mercado tradicional e focou em clientes urbanos e de renda mais alta. Depois, o Santander comprou participação. Outro sócio relevante é o gigante JP Morgan Chase, que tem quase 50% do banco. Deu pra perceber que os caras têm network, né? E antes de seguir para o próximo, você já se inscreveu no canal? Aqui nós decodificamos o marketing por trás do mercado financeiro. Se não se inscreveu, se inscreva. BTG. E falando do BTG, não é só o C6 que mostra o quão relevante seus sócios são. O BTG Pactual surgiu da união de duas histórias. Primeiro veio o Banco Pactual, criado nos anos 80 no Rio de Janeiro por um grupo de jovens banqueiros liderado por Luiz César Fernandes. O Pactual ficou famoso pela cultura agressiva, meritocracia extrema e foco em mercado financeiro e investimentos. Perfil parecido com o Banco de Wall Street. Depois entrou André Esteves, que virou o rosto mais famoso da instituição. Em 2006, ele foi vendido para o suíço UBS, e na crise de 2008, André Esteves e outros sócios recompraram a operação, criando o Brazilian Talent Group, o que se tornou depois o BTG Pactual. Hoje ele é o Goldman Sachs brasileiro. Outro nome relevante para esse banco é o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que é um dos executivos mais importantes de sua história, estando por trás da fundação do Pactual lá pelos anos 80. Inter. E se o C6 foi criado para criar uma versão moderna do BTG, o Banco Inter já nasceu surfando a onda das fintechs. Sua fundação veio da mesma família ligada à construtora MRV, de Minas Gerais. Mas diferente do MRV e do Master, o Banco Inter não tem muita relação com o Atlético Mineiro. Tudo começou com crédito imobiliário, mas depois cresceu muito porque oferecia conta gratuita antes de muitos concorrentes e criou um ecossistema com investimentos, shopping, seguro e cashback. Ele é o grande rival do Nubank entre as fintechs, mas o Nubank tenta ser mais minimalista e emocional, enquanto o Inter é mais utilitário e expansivo. Os dois disputam os jovens, a classe média digital, os investidores iniciantes e os clientes frustrados com bancões. Uma rivalidade bem interessante, porque enquanto disputam clientes, o sucesso de um abre as portas para o sucesso do outro, sendo em regulamentações que valem para os dois ou em rodadas de valuation. Mercado Pago. E o que o Inter e o Nubank fizeram aqui, o Mercado Pago fez na Argentina. Muitos dos nossos hermanos evitavam bancos tradicionais por causa da inflação alta, controles cambiais e desconfiança do sistema financeiro. Para fins de contexto, vale lembrar que em 2001 a Argentina teve 5 presidentes em uma semana durante um evento conhecido como Corralito, onde o ministro Domingo Cavallo, ou Cavacho, não sei a pronúncia certa, fixou o peso no dólar e precisou criar medidas para conter uma crise de saques bancários. Tudo isso enquanto a Argentina pegava empréstimos do FMI. Nesse cenário de desconfiança, as pessoas não demoraram a adotar o Mercado Pago, já que já estavam habituadas a fazer compras do Mercado Livre. Na Argentina, o serviço mais próximo do Pix é oferecido por eles. No Brasil, o processo foi parecido. Ele apenas aproveitou a base de milhões de compradores e vendedores do Mercado Livre. Apesar disso, aqui ele não é tão relevante quanto lá. Crefisa. A Crefisa cresceu com a mesma estratégia que o Mercado Pago, pegar público que os grandes bancos historicamente atendiam mal. Entre a Crefisa, o mercado explorado foi o de crédito popular, negativos e aposentados. Daí veio a ideia de patrocinar o Palmeiras, um clube tradicionalmente de classe média e com grande população de idosos. A empresa também cresceu porque atuava fortemente fora do eixo prêmio dos bancos. Tinha operação comercial agressiva e focava em capilaridade e volume. Cicobi. Falando em banco de velho, o Cicobi surgiu a partir do movimento de cooperativismo de crédito no Brasil, inspirado em modelos europeus. Nesse modelo, os clientes recebem parte dos lucros do banco e o banco pode conceder juros mais atrativos. A estrutura moderna do Cicobi começou a ganhar força nos anos 90, unificando várias cooperativas regionais sob um sistema nacional. Seu público-alvo foi o agronegócio do interior, em locais onde bancões tinham presença fraca. Em muitas cidades que ele é forte, o gerente conhece pessoalmente os clientes, algo que os grandes bancos perderam
com escala. Se você já passou pelo interior do país, já deve ter se deparado com alguma agência dele cheia de idoso com a skin de fazendeiro. Sicredi. O Sicredi domina o cooperativismo financeiro brasileiro junto do Sicob, e os dois têm forte participação no agro. Enquanto o Sicob é forte no centro-oeste e sudeste, o Sicredi é mais forte no sul. Tudo começou em 1902, no Rio Grande do Sul, com o padre suíço Theodor Amstein, sendo uma das instituições mais antigas do país. Ele ajudou a criar uma cooperativa de crédito inspirada no modelo europeu, principalmente alemão, para ajudar agricultores e pequenas comunidades que não tinham acesso a bancos. Enquanto as fintechs cresciam e bancos abandonavam o interior, o Sicredi ganhava mais mercado. Hoje, a cooperativa conta com mais de 10 milhões de associados, mais de 3 mil agências distribuídas em mais de 100 cooperativas com mais de 50 mil colaboradores. Sua relevância é tão grande que já chegará a ser a segunda instituição com maior liberação de crédito rural. Menção rosa. E uma menção rosa ao Neobank, banco do meu cliente Eric, conhecido como investidor da Arábia, que isenta o IOF e cresce entre as pessoas que compram dólares e euro com frequência, seja por viagem ou porque não gostam do Brasil. E se tiver algum banco que vocês queiram conhecer mais da estrutura, comenta aí. Esse canal é novo, então com certeza eu vou ver seu comentário.